eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e chegou mais um vídeo de últimas leituras aqui pra vocês. Antes de falar tudo o que eu li no mês de junho, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre aqui pra vocês. Eu sei que vocês já sabem, mas não custa relembrar. Deixe o like aqui no vídeo se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos e seja muito bem-vindo quem tá chegando por agora aqui no canal. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, quantos livros vocês conseguiram ler agora no mês de junho. Na descrição fica todos os links das nossas redes sociais, se vocês quiserem nos seguir por lá também. Também no link fica o nosso grupo do Telegram, onde eu divulgo algumas promoções que eu acho que realmente valem a pena. Se vocês quiserem entrar, é só entrar aqui pelo link que eu aceito vocês lá. Também todos os livros mencionados nesse vídeo vão ficar linkados aqui na descrição com o nosso link de venda da Amazon. Vocês comprando através desse link, vocês nos ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada a mais por isso. Também vou deixar o nosso link geral, caso vocês queiram comprar alguma outra coisa que não os livros mencionados aqui, tá? Não esqueça de ativar o sininho de notificação para ficar sabendo quando tem vídeo novo, toda segunda-feira, às 7 horas da noite. A gente tá sempre trazendo conteúdo novo aqui pra vocês. Bom, junho foi um mês de ótimas leituras pra mim. Amém! Fazia muito tempo que eu não lia tantos livros e tantos livros se tornaram favoritos. Então eu tô bastante contente com o resultado desse mês. E novamente eu vou ter que separar o vídeo de últimas leituras com o vídeo de TBR, tá? Então acredito que vocês já viram o vídeo de TBR do mês de julho. E agora vocês estão vendo o vídeo de últimas leituras, porque eu tô com medo que fique muito grande, então eu tive que separar. Mas enfim, vamos lá. Junho eu li 8 livros, 9. Acho que foram 9 livros no total, porque o último eu consegui ler nos 45 do segundo tempo. E porque foi uma leitura bem rapidinha, na verdade tava na minha meta de julho, mas aí eu acabei trazendo pra junho, porque, né, enfim, deu tempo de ler. Então é isso, eu vou falar sobre todos os que eu li aqui, tem vídeo que já saiu, tem livro que já saiu vídeo aqui no canal, então eu vou deixar aqui também nos cards pra vocês irem lá, pra ouvirem a minha opinião mais completa sobre a história, então eu vou tentar não me alongar muito aqui no vídeo, tá? Enfim, vamos começar. Em maio, eu comecei, né, terminei o vídeo de maio falando que eu estava lendo 2 livros, né, que eu tava fazendo a leitura de 2 livros e que eu ia finalizá-los agora no começo de junho. E eu finalizei. O primeiro livro que eu finalizei foi O Viúvo, eu vou deixar a capinha aqui pra vocês. Foi um e-book, né, eu li em e-book. E esse livro eu acabei dando nota 2 estrelas e ele foi meio que pra mim uma decepção. No começo eu tava gostando bastante da história, do rumo que ela ia tomar, o caminho que ela tava seguindo. Gostei muito do enredo, mas conforme eu ia lendo a história, pareceu pra mim uma história um pouco mal escrita, mal desenvolvida, e então eu não consegui me apegar muito aos personagens, eu não consegui me apegar ao romance. Aqui nós vamos ter o Colin e a Isabelle. O Colin, ele acabou de ficar viúvo, ele perdeu a esposa e a filhinha dele num acidente de carro. A Isabelle, ela precisa arrumar um emprego, pois ela mora com a mãe e a filha dela, né? A filhinha é pequena, acho que tem 7 anos, não lembro muito bem a idade da menina. Então ela precisa de um emprego urgente para ajudar com as contas da casa, que afinal só o trabalho da mãe dela não tá dando conta de bancar. E ela acaba então aceitando o emprego de governanta na casa do Colin. Apesar de todas as recomendações de avisos que o Colin é uma pessoa insuportável, que não gosta de ninguém por perto, que afasta todo mundo com seu mau humor, ela acaba meio que se arriscando porque ela realmente precisa do dinheiro e é uma vaga com salário maravilhoso, apesar de todos os avisos contra, né? Então, dessa forma eles acabam que conhecendo, né? Porque ele deixa uma listinha de regras completamente absurdas que ela tem que seguir, senão ela leva advertência e a advertência leva ela a acabar perdendo o emprego dela. Enfim, aí a história começa então a se desenvolver, apesar de todos os contras, você percebe que a Isabelle, ela acaba criando alguns sentimentos já pelo Colin, ela acaba entrando um pouquinho, quebrando a armadura dele. O Colin, ele tem mais um filho também,
que a relação deles não é muito boa desde esse acidente, né, que ele perdeu a esposa e a filha. Então, a Isabelle meio que vai ser o meio de campo ali pro Colin buscar melhorar e buscar melhorar a relação dele com o filho. A peça principal de tudo isso, na verdade, é a filha da Isabelle, que em um dos momentos ela precisa levar a menina pro trabalho, porque não tem com quem deixar. E o Colin acaba conhecendo a menina e ele acaba meio que se apaixonando por essa criança, né? E ela consegue quebrar completamente a armadura do Colin e a gente vê quem realmente ele foi antes da perda. E aí a história vai desenrolando e eu acredito que em vez de trabalhar só a questão do romance entre eles, do Colin superando o luto, acontecem umas coisas, uns dramas que fogem um pouco do que tava ali no script e, enfim, eu acabei não gostando. E algumas partes da escrita não foram bem desenvolvidas, não sei, pra mim não funcionou. Eu estava com muitas esperanças porque eu tinha adorado a sinopse. Mas enfim, é isso, então eu comecei o mês com um livro com nota baixa, mas vai melhorar, eu prometo. Em seguida, eu terminei mais uma leitura que eu tinha começado em maio, que foi Dama da Meia-Noite, da Cassandra Clare. Esse livro eu dei 3,5 para ele. E aqui a gente entra numa nova trilogia da Cassandra Clare, onde a gente vai acompanhar o Julian Blackthorne e a Emma Carstairs. Essa história se passa, se eu não me engano, 5 anos depois da Grande Guerra, né, contra o Sebastian. E a Emma, ela acabou perdendo os pais dela nessa Grande Guerra. Eles foram assassinados. E a Clave já bateu o martelo de que os pais dela foram mortos na Grande Guerra. Porém, a Emma, ela tem certeza de que não foi, porque da forma que foi encontrado o corpo dos pais dela não corresponde à forma com que o Sebastian matava as pessoas. Então ela acredita que tenha uma outra pessoa responsável por essas mortes e ela quer investigar, porém, depois de 5 anos, meio que acabou esfriando um pouco as pistas e tal. Aqui nós vamos ter também o Malcolm, que é o feiticeiro de Los Angeles, né? E ele é pro Instituto de Los Angeles o que o Magnus é para Nova York. Então, ele é meio atrapalhado, sim, mas funciona bem. E aqui a gente vai ter também o envolvimento do povo das fadas, porque eles foram banidos pela Clave, né, por terem se aliado com o Sebastian, então eles estão banidos agora. Então quem se comunica ou, né, tem contato com o reino das fadas é punido. Mas para investigarem esses assassinatos, o povo das fadas vai ser muito importante, porque alguns corpos que foram encontrados são fadas. Então eles acabam levando o Mark Blackthorne, que é o irmão do Julian, que era meio fada e meio caçador de sombras, que estava na caçada selvagem. Eles acabam meio que devolvendo o Mark como uma barganha. Vocês descobrem quem está matando o povo das fadas e vocês podem ficar com o Mark. Um pouco meio, né, difícil essa história, porque o Mark aqui, ele apagou. Pra ele estar na caçada selvagem, ele meio que apagou todos os traços da vida dele, que não fosse o de fada. Então ele precisa relembrar quem ele é na família dele, ele precisa relembrar dos irmãos dele. Faz tempo que ele não vê os irmãos, então ele não reconhece mais a família, porque ele tem a lembrança dos irmãos menores, bebezinho. Então ele precisa se reencaixar novamente nesse mundo de caçadores de sombra, e ele precisa realmente querer ser um caçador de sombras e voltar, né, pro mundo. Enfim, então aqui a gente vai acompanhar então esse desenrolar dos assassinatos, descobrir quem que tá por trás de tudo isso. Tudo escondido da Clave, porque a Clave não pode saber dessa investigação e muito menos que as fadas estão envolvidas. E aqui também a gente tem um peso muito grande, porque a Emma e o Julian, eles são parabatais. E o Julian, aparentemente, sempre gostou da Emma de uma forma romântica. E a Emma, nesse livro, ela começa a descobrir que ela também gosta do Julian dessa forma. Mas existe uma regra em que parabatais não podem se envolver romanticamente. E eles meio que quebram essa regra nesse livro. E a Emma acaba descobrindo o porquê que eles não podem se apaixonar, né? Por que existe essa regra. Então as coisas vão ficar bem interessantes
acompanhar como que vai ser também o desenrolar desse romance proibido entre os dois, se eles vão dar uma chance, se eles vão arriscar, se eles vão colocar tudo em jogo para viver esse romance ou não. Isso não é resolvido aqui neste livro, então acredito que vai desenrolar pelos outros dois. Cassandra Clare é uma leitura lenta, capítulos enormes, livros com muito detalhes, né, com muitas descrições. Eu gostei, mas eu ainda acho que Instrumentos Mortais, para mim, foi mais apelativo na questão de ritmo de leitura. Mas enfim, gostei, vou continuar com a trilogia, obviamente, porque minha ideia é terminar de ler O Mundo dos Caçadores de Sombra. Então, assim que eu ler o próximo também, eu venho falar aqui pra vocês. Depois, eu li o primeiro favorito do mês de junho, que foi Um Namorado para a Viagem, da Shirley. Eu lembro que eu falei que eu achava que esse livro ia ser 5 estrelas por conta da capa, que eu achava a capa muito fofa e que não tinha como o livro ser ruim. E realmente eu gostei muito dessa história. A forma em que o romance foi desenvolvido, a delicadeza dos personagens, do relacionamento deles, do carinho entre eles, como as coisas foram surgindo, como foram acontecendo. Logicamente, tem uma pitadinha de drama ali, mas a forma como tudo foi levado, eu gostei muito. É um livro bem curtinho, dá pra ler, tipo, em um dia. Eu acho que eu li num dia ou 2, porque eu levei pro meu trabalho, então às vezes não dava pra ler. Mas eu me apaixonei pela história, eu me apaixonei pelo casal. Aqui a gente vai ter o Dylan e o Theo, tá? O Dylan, ele ajuda a tia no restaurante dela, né? No restaurante de comida, uma mistura da culinária de Singapura com a culinária da China. E a tia dele está passando por problemas financeiros, o restaurante corre-se o risco de fechar as portas, então o Dylan quer achar uma maneira, né, de salvar o restaurante, porque afinal de contas a tia dele ajudou muito ele na época do luto, né, onde ele perdeu a mãe, então ele mora também com essa tia, então ele quer achar uma maneira de ajudá-la, então ele decide que participar do concurso de bolos da lua, que é uma comida típica da cultura deles, seria a melhor ideia, porque ele ganhando o concurso, eles ganham visibilidade, porque o apresentador, né, do concurso, que é um chefe de cozinha famoso, acaba filmando um episódio no restaurante, né, que ganhou o programa. Então ele tá decidido a participar desse concurso para que ele possa ter uma chance de salvar o restaurante. E aqui nós vamos ter o Theo, que é um filhinho de papai, rico, cheio da grana, que não precisa se esforçar muito para conseguir o que quer, porque ele tem tudo nas suas mãos. E ele tem um melhor amigo insuportável, que é através desse melhor amigo que ele conhece o Dylan. Né, o Dylan acaba fazendo uma entrega, né, de um delivery de uma comida que esse melhor amigo do Theo pediu, e ele é completamente babaca com o Dylan. E o Theo resolve, então, ir até o restaurante no dia seguinte e se desculpar pela atitude do seu melhor amigo. E aí, então, eles passam a meio que começar a se conhecer. E aí, então, começa primeiro um relacionamento de amizade, onde eles estão se conhecendo, conversando. E nessa conversa, né, início de conversa, o Theo acaba fazendo uma proposta pro Dylan, bem interessante, onde ele chama, né, o Dylan para uma viagem de final de semana, para que ele finja ser o namorado dele, porque ele vai para um evento de família e ele não quer passar pelos mesmos interrogatórios de sempre, de ai, e os namoradinhos, e como que tá, quando que você vai apresentar alguém pra gente. Então ele acaba convidando o Dylan para fingir ser seu namorado nessa viagem, para que ele possa aproveitar sossegado o evento de família, tá? E é que a gente vai conhecendo um pouco a família do Theo, os dramas que ele passa, que apesar dele ter tudo financeiramente, ele tem os dramas familiares, ele precisa amadurecer na questão de que ele quer, para ele seguir no que ele realmente quer e não que o pai quer para ele. Então o relacionamento do Theo e do Dylan se baseia muito nisso, no amadurecimento. O Dylan já é muito maduro pela idade dele aqui no livro, porque ele perdeu a mãe relativamente cedo, né? Faz acho que 1 ano que ele perdeu a mãe. E ele já ajuda a tia no trabalho, estuda.
E o Theo, ele ainda tá decidindo o que ele quer fazer da vida, se ele vai seguir o que o pai quer ou se ele vai se rebelar e fazer o que ele realmente deseja. O pai, quando descobre esse relacionamento do filho com o Dylan, é completamente contra, tenta subornar o Dylan de todas as formas para que ele se afaste do Theo. A forma como o Theo trata o Dylan é completamente fofa, é apaixonante, então tem todos os motivos realmente pro Dylan se apaixonar pelo Theo. Então, assim, é uma história curta, porém muito bem escrita, muito bem desenvolvida, né? Eu amei, eu indico muito a leitura, é muito fofo, vale muito a pena. Daí a gente vai pro segundo livro favorito do mês de junho, que é Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Então, mais um 5 estrelas, favoritado, agora nesse mês. Eu já fiz um vídeo dele aqui no canal, vai ficar linkado aqui pra vocês. Se vocês quiserem saber a opinião completa, vá até lá, acompanhe o vídeo, tá? Eu gostei muito de gravar esse vídeo. E eu gostei muito desse livro, foi meu primeiro contato com a Abby Jimenez, e é o que falar, realmente é tudo isso que falaram. A escrita dela é maravilhosa, os personagens que ela criou aqui nessa história são perfeitos, eu digo assim, perfeitos de bem escritos, tá? Porque a Alexis, eu quis matar essa personagem por 99% do livro, eu fiquei com ranço dela. Em contrapartida, o Daniel, perfeito, maravilhoso, apaixonante, vontade de guardar ele num potinho e proteger de tudo e de todos. Mas enfim, aqui a gente vai ter a história da Alexis e do Daniel. Eles vêm de mundo completamente opostos. A Alexis, ela faz meio que parte da realeza da medicina em Minneapolis, né? Ela meio que, a família dela comanda o Royal, que é um hospital que tem lá. E ela já sabe que a vida dela, né, a herança dela é ter o nome dela no alto escalão do Royalme e que ela não pode decepcionar os pais com isso, né, porque basicamente ela já tem a vida inteira planejada, porque os avós dela foram do hospital, os pais foram desse hospital, então ela acredita que ela também tem que seguir esse caminho. Já o Daniel, ele mora numa cidadezinha minúscula chamada Wacan, onde lá ele é prefeito, dono de uma pousada, carpinteiro, babá de uma cabrinha. Então, assim, é completamente mundos opostos, mas eles acabam se conhecendo depois de que a Alex sofre meio que um acidente de carro, desviando de um guaxinim e caindo num barranco. E o Daniel acaba aparecendo lá e oferecendo ajuda para puxar o carro dela de volta para a pista. Eles acabam, na verdade, separadamente, né? Ela decide parar na cidade, na próxima cidadezinha para se alimentar e usar banheiro para continuar a viagem, né? Porque era uma viagem longa. E então ela acaba indo parar em Wacan, no bar dos veteranos, onde o Daniel estava com os amigos, tá? E a primeira interação deles, né? Tirando a parte do resgate, foi muito engraçada, porque os amigos do Daniel meio que estavam apostando quem levaria Alexis pra casa, né, porque ela é uma pessoa nova, ninguém conhece, né, na cidadezinha, então a carne nova no pedaço. E aí eu achei que ia ser muito babaca da parte deles, a questão da aposta. Mas a forma com que foi escrita, e você percebe desde o início que é tudo uma brincadeira, que em nenhum momento eles estavam falando sério, que eles queriam mesmo apostar isso. Mas aí o Daniel acaba indo até o balcão e conversando com o Alexis, e ele entra meio que na brincadeira e ela também aceita. E eles acabam tendo uma noite juntos. Isso vai completamente contra o estilo de vida da Alexis, né? De acabar de conhecer o cara e já ter uma noite com ele. Mas enfim, as coisas vão acontecendo entre eles. E ela deixa bem claro que eles nunca vão poder dar certo, porque eles vêm de mundos diferentes. Ela acabou de terminar um relacionamento abusivo e ela está percebendo tudo isso agora. Então, esse livro ele tem muitas camadas, muitas camadas. E a forma com que o romance vai acontecendo, vai se desenvolvendo, eu simplesmente amei como tudo aconteceu. O amor entre eles, que na verdade não era pra acontecer, pra eles se entregarem, mas se tornou tão profundo e tão enraizado neles que quando chegou a data de validade do relacionamento deles chegou,
eles já não conseguiam mais respirar um longe do outro. Então, eu gostei muito, tá? Não vou falar mais porque não vou me alongar, porque tem um vídeo só sobre esse livro. Então, quem quiser saber minha opinião completa, vai lá assistir. Depois vem, então, o livro sorteado do mês, que esse mês finalmente eu consegui ler, que é O Gosto da Tentação, da Elizabeth Hoyt. Ele é o primeiro livro da série A Lenda dos Quatro Soldados, tá? E eu gostei muito. Foi um livro 5 estrelas, é um romance de época, tá? Achei que precisava ser mencionado aqui. E ele segue a mesma receitinha da trilogia dos príncipes, né? Nós temos uma lenda por trás, que é contada em cada livro, né? Onde no começo do capítulo, deixa eu mostrar pra vocês. No começo de cada capítulo, conta uma parte, né, dessa lenda, e aí começa o capítulo com a história atual que tá contando. Então, em cada livro vai contar a história de um soldado, né, dessa lenda dos quatro soldados, e aqui a história desse primeiro livro vai ser da Emmeline com o Samuel, tá? O Samuel, ele é das colônias, ele é americano, e a Emmeline é a típica dama inglesa, tá? Ela é viúva, e hoje o trabalho dela, na verdade, é ensinar e acompanhar as damas na sociedade, como deve se portar, introduzir as damas na sociedade, bailes. E o Samuel está lá em Londres com a irmã dele, e enquanto ele vai para as reuniões, né, para resolver o que ele precisa resolver em Londres, ele pede para que a Emmeline acabe cuidando da irmã dele, né, apresentando na sociedade, levando para bailes, ensinando a como se portar, como se vestir adequadamente para aquele meio onde eles estão. E eu gosto muito da história que, no meio de um romance de época, eles acabam entrando em uma investigação, e aí a gente acompanha o romance e a investigação ao mesmo tempo. O Sam, ele participou de uma guerra junto com o irmão da Emmeline, então meio que foi por isso que ele acabou conhecendo a Emmeline, por conta do irmão dela, que lutou na guerra com ele. Nessa guerra, o grupo deles foi emboscado e 95% dos soldados morreram. Só se salvaram ele e mais acho que uns 3. E agora ele veio para Londres porque ele recebeu uma informação de que eles foram traídos e por isso que eles sofreram a emboscada. Então ele veio para Londres para investigar essa informação e para descobrir quem foi o traidor no meio deles. E aí, nesse meio tempo, ele vai tendo contato com a Emmeline, porque ele é vizinho dela, ele alugou a casa vizinha dela. Eles acabam se conhecendo, tem aquela chama entre eles, né? A tensão, a atração física dos dois. Para ela, é completamente impossível um relacionamento entre eles, porque por mais que ele seja muito rico, que ele tenha muito dinheiro, a posição dele na sociedade londrina não é bem vista, porque ele é um colono, enquanto ela é uma dama da sociedade inglesa. Ela meio que tá noiva por conveniência de um melhor amigo dela, do irmão dela, porque era mais fácil para eles serem noivos, porque eles já se conheciam há tempos, e esse também possível noivo dela estava na guerra e foi um dos sobreviventes. Então, a construção do romance entre eles, dessa entrega, dela decidir que vale a pena se envolver com ele por conta de todo o que ele carrega. Ele também tem seus traumas por conta da guerra, ele tem síndromes de, tipo, ataques de pânico, quando ele se vê em lugar cheio e fechado, porque ele parece que ele se lembra como se ele estivesse no meio do ataque que eles sofreram. Então, a gente vai acompanhar todo o desenrolar dessa situação, dele lidando com os sentimentos dele, tanto com a Emmeline quanto com relação aos traumas da guerra. Eu adorei, simplesmente adorei. Foi uma ótima escolha, né, eu ter colocado esse livro na lista dos sorteados e ele ter sido sorteado esse mês. Depois, eu vou deixar a capinha aqui. Eu li Amor Fati das GB Baldassari, são 2 escritoras brasileiras, e foi meu primeiro contato com elas. Na verdade, o primeiro livro que eu
comprei dela foi uma pitada de sorte, mas eu comecei a ler por amor fati. E eu gostei bastante. Aqui a gente vai ter a história de duas mulheres, da Abby e da Eva. A Abby, ela é uma mulher que literalmente luta para sobreviver. Ela é professora de karatê, ela trabalha numa academia e ela vive muito regrada financeiramente, né, com o pouco que tem. Já a Eva, ela é uma advogada especialista em divórcios, onde ela sempre trabalha ao lado da mulher, né, a favor das mulheres. E rica, né, bem de vida, mora numa casa maravilhosa. E elas acabam se conhecendo por conta de que a filha adotiva da Eva acaba descobrindo quem é sua mãe biológica, que é a Abby. E no momento em que ela discute com a sua mãe, né, com a Eva, ela acaba fugindo e indo parar na porta da casa da sua mãe biológica. E aí elas acabam todas se conhecendo, porque obviamente a Abby vai devolver a menina para casa da Eva, né? Porque a Abby, ela tomou uma decisão no passado onde ela não seria capaz de criar uma filha, né? Porque ela morava em um orfanato, ela não tinha condições, ela tinha acho que 15 anos quando ela teve a menina. Então, a melhor decisão para as duas foi colocar a menina para adoção. Então, ela vai devolver a menina para Eva e aí então tudo acaba acontecendo. Ela acaba se tornando professora de karatê da menina e aí ela vai se inserindo na vida, né, das duas, como professora, depois como amiga, e o que para ela já era impossível, né, que ela não queria ter esse sentimento pela filha, ela não queria construir um relacionamento com a filha porque ela sabia que ela não ia ter condições, ela não queria afastar a filha da mãe adotiva, né, porque ali elas construíram uma família, mas ela aos poucos foi se apegando tanto à menina quanto à Eva. E aí a construção desse relacionamento entre as três, a descoberta dos sentimentos, porque por nenhum momento elas são claras sobre o que elas realmente querem, tanto que a Abby fica na dúvida se a Eva realmente tem interesse nela ou não. Mas a construção, né, do relacionamento das três como uma família, o interesse da Eva na vida da Abby, a Eva e a Lily, né, que é a criança, querendo sempre incluir a Abby em todos os momentos da vida delas. Então, assim, foi uma construção muito bonita, muito leve. Eu adorei. Eu dei 4 estrelas para esse livro. Eu recomendo muito a leitura, vale muito a pena. Eu fiz essa leitura basicamente a maior parte do tempo na academia, ouvindo o livro, né? Eu coloquei a Alexa para ler para mim enquanto eu fazia academia. E assim, foi muito rápida, muito fluida. Gostei bastante, super indico. Então, para quem tá buscando um romancezinho leve, vale a pena. Aí então, eu li mais um favorito. Então eu li o terceiro favorito do mês, que foi Um Experimento de Amor em Nova York, da Helena Armas. E graças a Deus, eu amei essa história tanto quanto Uma Farsa de Amor na Espanha. Eu tinha visto bastante gente que tinha amado Uma Farsa de Amor, mas que não tinha gostado tanto desse. E eu não tenho o que falar. Eu amei a construção do casal nesse livro. Aqui a gente vai ter a Rose com o Lucas. Aqui a gente vai ter a história da Rose com o Lucas. O Lucas, ele é primo da Catalina, que é a protagonista do primeiro livro. E a Rose é a melhor amiga dela. A Rose, ela teve um problema com o apartamento dela, onde um pedaço do teto acabou caindo. Então ela precisou, né, sair do apartamento para que ele fosse arrumado. E também pela segurança dela, obviamente. Só que como ela tá escondendo os segredos do pai e do irmão dela, ela não quer ir para casa do pai. E como ela sabe que a Catalina está em lua de mel com o marido e no Peru, ela acaba, como ela tem a chave reserva do apartamento, ela acaba indo pro apartamento da amiga para passar uns dias lá até que a vida dela se resolvesse. Ela tenta, obviamente, avisar a Catalina que se ela podia usar o apartamento, né? Só que a Catalina, em lua de mel, obviamente, né, esquece da vida e não atende as ligações da amiga. Porém, o que acontece? A Catalina já tinha prometido o apartamento para o Lucas, que estava passeando,
né, que ia chegar de viagem em Nova York a passeio, ia ficar acho que 3 semanas por lá. Então eles têm um primeiro encontro bastante engraçado, onde onde a Rose acredita que o apartamento está sendo invadido. E na verdade é o Lucas tentando entrar. E gera uma situação completamente constrangedora e engraçada, porque a Rose, na verdade, ela meio que foi uma stalker do Lucas por um bom tempo. A Catalina tinha mostrado uma foto do Lucas no Instagram pra Rose, e a Rose se apaixonou à primeira vista por ele e acabou acompanhando toda a vida dele pelo Instagram, sem segui-lo, mas assim, tipo, entrando todos os dias e vendo as fotos e vendo tudo que ele fazia. Então meio que ela se apaixonou por ele pelo Instagram. E agora ele tá na frente dela, de repente, pra ficar no apartamento onde ela está morando. E aí que começa, de fato, a história, porque, obviamente, ela vai querer sair do apartamento, porque o apartamento foi prometido pra ele. Ele descobre que ela não tem lugar pra ficar, porque o apartamento dela caiu o teto. E eles acabam que fazendo um arranjo onde eles vão dividir esse apartamento, onde a Rose fica com a cama e o Lucas fica com o sofá. E aí tem tudo para dar completamente errado ou muito certo. A Rose, ela está escrevendo o seu segundo livro. Esse é o segredo dela, né, que ela não quis contar pro pai. Ela largou o emprego na empresa que ela trabalhava junto com a Catalina para viver o sonho de ser uma escritora de romance, porque o primeiro livro dela deu muito certo. Então ela descobriu que o sonho dela é ser escritora. Porém, agora ela não consegue escrever o segundo livro porque ela tem um bloqueio criativo e ela não consegue abrir e digitar nada. E o prazo dela está chegando, então ela precisa escrever um livro. E nas conversas, né, do dia a dia dela com o Lucas acaba descobrindo que ela está passando por esse bloqueio e resolve ajudá-la de uma forma bastante inusitada, chamando ela para encontros para que ela se inspire e consiga escrever. A gente já sabe que a Rose é apaixonada pelo Lucas e que isso poderia dar muito errado entre eles. O Lucas, ele é um cara completamente cavalheiro, perfeito, porém com um problema. Ele nunca namorou e não quer namorar. E ele também passa por um problema, pois ele é surfista profissional e ele acaba sofrendo um acidente onde meio que o incapacitou para continuar seguindo esse sonho, né, que era de ser surfista profissional. E ele meio que acaba ficando muito traumatizado por isso e levando esse trauma para outras áreas da vida dele. E o romance entre eles vai surgindo de uma forma muito não inesperada, porque desde o começo a gente já sabe como que vai acontecer, mas foi muito lento, muito bem trabalhado nos detalhes, nas atitudes do Lucas com a Rose, sempre muito perfeito, sempre muito atencioso, cuidadoso com ela. Ele entende as necessidades dela, ele entende o que ela tá passando, ele consegue ler os pequenos detalhes da Rose e a Rose também consegue ter essa sensibilidade com o Lucas. Então, assim, foi tudo lindo e maravilhoso e eu amei. E aqui também a Catalina acaba aparecendo, então a gente tem uma parte dela e do Aaron, né, se eu não me engano, que é o marido dela. A gente tem uma parte dos dois aqui no livro e a experiência foi muito boa. Eu gostei muito, então eu estou feliz que a autora ainda continua sendo 10 de 10 pra mim. Agora, o penúltimo livro dessa lista, mais um favorito, que me destruiu emocionalmente. Eu vou deixar a capinha aqui, porque eu li no Kindle Unlimited, eu assinei, finalmente me rendi e fiz a assinatura do Kindle Unlimited, e eu peguei pra ler despretensiosamente, imaginando que eu ia gostar, mas não imaginando a profundidade dessa história. Me surpreendeu pra caramba, que foi Nas Alturas, da Liz Stonford. Gente, eu sabia que eu ia gostar, porque eu imaginava que seria aquela farofa que eu gosto, mas eu não imaginava que o livro ia ser desse nível. Juro, foi perfeito. 5 estrelas, favoritado. E eu queria morar com esses dois personagens. Aqui a gente vai acompanhar a Steve e o Evan, ou mais conhecido como os Anders. E de início, eu achei os Anders um escroto, idiota. Eu queria abrir a porta do avião
empurrar ele pra fora e jogar ele lá das alturas, porque ele era insuportável. Mas depois cai tudo por terra. A gente descobre por que ele era assim, que é tudo uma fachada, que é tudo fingimento. E aí a gente se apaixona por ele, se apaixona pela Steve, se apaixona pela história dos dois, pelos traumas dos dois. Perfeito. Aqui a gente vai ter a Steve, então, ela é uma comissária de voo do avião do time do Raptors, que é o time onde os Anders joga. Então eles têm um avião particular, né, do time, onde todas as vezes que eles saem para fora para jogar, eles usam esse avião e aí tem a equipe, né, de voo deles, e a Steve acabou de começar no trabalho. E a primeira interação dele já é bem antagônica, né, porque, tipo, ele senta na janela, na porta de segurança, então ela precisa ir lá e avisá-lo sobre os procedimentos e se eles estão dispostos a ajudar se houver necessidade. E ele já começa a ser completamente idiota com ela ali, só que ela bate de frente, ela responde à altura, ela não aceita gracinhas, e ela também não cai de amores por ele, não fica de mimimi com ele, porque ele é o famoso Evan Sanders e tal. E ele acha isso muito interessante, porque como todo mundo cai de amores por ele, ele fica irritado por ela não fazer isso, e ele faz do propósito da vida dele irritá-la de todas as formas. Então ele fica sempre chamando ela o tempo inteiro pra ir servi-lo, e assim, ele é completamente idiota com ela o tempo inteiro, com falas completamente egocêntricas, ele se acha a última bolacha do pacote. Em contrapartida, o melhor amigo dele, que é o Madison, que senta junto com ele no avião, é a imagem do bom moço, né, do cara de família, casado, com filhinhos pequenos, enquanto o Anders é o galinha, que cada jogo sai com uma mulher diferente. Porém, isso é só uma fachada, porque por trás ele é um cara completamente apaixonado pelos filhos do Madison, dos sobrinhos dele, né? Ele é outra pessoa no seu particular, mas ele não pode deixar que o mundo veja esse lado dele. E aí, como o Anders, ele faz o propósito da vida dele é atazanar a Steve o tempo inteiro. E ele acha que tudo isso é uma atração física que eles têm um pelo outro, e ele acha que se ele tiver uma noite com ela, isso vai passar e eles vão conseguir se livrar dessa tensão sexual entre eles. Só que aí a gente sabe que isso é tudo balela e que aí eles vão acabar se envolvendo romanticamente. Só que a princípio precisa ser tudo em segredo, porque se ela se envolver com ele, ela corre o risco de perder o emprego dela. E ele também não quer que ela seja alvo, né, das fofocas, porque a vida dele não é bonita, então ele não quer que ela seja alvo. Só que além de tudo isso, por trás de toda essa história do romance, tem toda uma carga emocional, porque a Steve, a vida inteira, passou pelo estigma do corpo dela, dos comentários sobre o corpo dela. Ela tem momentos em que ela se aceita, tem momentos em que ela não se aceita. E o Evan, ele age como se ela fosse perfeita. Age não, né? Pra ele e para o mundo, ela é perfeita. E ele quer que ela enxergue isso, que ela é perfeita, que ela não precisa se adaptar ao que as pessoas pensam. Ela é perfeita do jeito que ela é. E ela precisa se aceitar dessa forma. Então ele trabalha na confiança dela de uma forma perfeita, sabe? O tempo inteiro ele incentivando ela, erguendo ela, colocando ela assim num pedestal. Gente, maravilhoso. Em contrapartida, ele também tem uma carga emocional muito pesada, muito pesada. Porque a mãe dele abandonou ele aos 16 anos e ele achou que o pai também tivesse abandonado, porque a partir do momento em que a mãe foi embora, o pai dele se enfiou no trabalho e não ficava mais com ele. E aí ele acabou jogando todas as frustrações que ele tinha com a mãe no pai. Então ele odeia todo mundo agora e ele sente que ele não pode ser amado por ninguém, porque se a mãe dele abandonou, quem que vai amá-lo? E então ele começa esse relacionamento com a Steve, e a Steve o tempo inteiro falando pra ele: você pode ser amado,
seja quem você é, não finja mais pra ninguém, não usa essa fachada que você tem, né, do bonzão que sai com uma mulher cada noite, do cara mal. Você não é assim, deixa as pessoas verem como você realmente é. Mas ele morre de medo de não ser amado. Então, assim, se ele for odiado por uma pessoa que ele criou, por uma imagem que ele criou, tudo bem, mas ele não vai aceitar ser odiado por ser quem ele realmente é. Então ele tem muitos traumas que ele faz terapia, isso é importantíssimo. Ele faz terapia desde que um tempo atrás, assim, faz já muito tempo que ele faz terapia para lidar com tudo isso. E ele e o Madison abriram uma instituição em que ajuda pessoas que precisam, jovens que precisam de terapia. Então o Xanders, ele é uma pessoa maravilhosa por trás dessa fachada dele. E a Stevie só quer que ele seja essa pessoa 100% do tempo. Porém, ele tem um agente insuportável que mais sabota ele do que ajuda. Então, a gente vai acompanhando essa construção, esse relacionamento deles, esse amadurecimento dos dois, a aceitação da Stevie com a imagem dela, com o corpo dela, dos Anders, da aceitação dele em que ele pode ser amado pelas pessoas. Esse livro, ele me destruiu. Porque conforme foi acontecendo as coisas, conforme o relacionamento deles foi chegando num ponto em que ou dava muito certo ou dava muito errado. O sentimento dos dois durante o livro, né? Conforme ia acontecendo as coisas e eles iam contando como eles se sentiam, deu um nó na minha garganta. E, ó, leiam, vale muito a pena. É aquela farofona do jogador de hóquei, mas assim, vale muito, muito, muito a pena. E eu, durante o livro, eu já imaginei quem seria o casal do próximo livro. E aí eu fui ler a sinopse do segundo e eu acertei quem é o casal. Então eu estou muito ansiosa para, obviamente, ler o segundo livro. Ainda não foi lançado aqui no Brasil o segundo livro, mas já tem em inglês, obviamente, então talvez, se eu não aguentar esperar, eu leia em inglês, mas eu vou esperar chegar aqui pra ler. E, obviamente, eu vou querer comprar esse livro e pôr na minha estante, porque eu preciso dele. Eu preciso desse livro, porque ele é perfeito. E o último livro, que não estava nos meus planos ler, mas eu acabei lendo rapidinho, porque realmente é um livro muito rápido. Eu também fiz a leitura pelo Kindle Unlimited. Foi Alerta Vermelho, da Martha Wells. Ele foi um livro que eu dei 3,5. Por quê? Ai, gente, apesar de eu ter gostado da história, eu estou começando a achar que ficção científica não é muito a minha vibe. Porque a história não deu aquele gostinho pra mim, sabe? Aqui é uma história muito rápida, é sobre um robô assassino que ele se auto-hackeia, então ele meio que se livra do sistema. E ao invés dele sair matando todo mundo, ele só quer ficar ali na paz da vida dele, assistindo suas séries favoritas, né? Porém, ele se vê tendo que proteger alguns humanos ali no meio de uma missão. E ele acaba meio que se apegando a esses humanos, tipo um robô que não era pra ter sentimentos, ele meio que acaba se apegando a esses humanos. E ele sabe que ele precisa a todo custo proteger. Então a gente vai acompanhar essa saga, né, dele fingindo que ele ainda está obedecendo os chamados, né, as ordens do sistema, quando na verdade ele só está fazendo o que ele quer. E aí eles acabam meio que dentro de uma emboscada, onde ele tem que se manter e salvar a equipe dele. Então, tem todas essas camadas, e eu acho que a mensagem, né, desse livro é que um robô, pelo menos foi o que eu entendi, aí eu falei que eu entendi muito errado, ou é isso mesmo, e tipo, não me conquistou, mas eu acredito que a questão dele, de um robô, ter desenvolvido sentimentos, mesmo que isso não fique muito claro. Enfim, aqui eles estão num planeta diferente, pegando amostras, descobrindo, e eles acabam meio que sendo sabotados.
com tentativas de assassinato, e o robô, ele meio que tá protegendo todo mundo ali da equipe dele, até que eles descobrem, né, que o robô, ele já estava hackeado e tal. Eu gostei, mas não me apeguei à história, não me apeguei aos personagens. Então eu acredito que eu não vou continuar com a série, vou ficar só realmente nesse primeiro livro. E ele é uma adaptação, então... Enfim, para quem gosta de ficção científica, é um livro bem rápido de ler, 200 e poucas páginas, eu li num dia também, é bem rapidinho, em e-book dá 2 horas de leitura. Então, fica a dica para quem gosta e quer ler algo leve e rápido, pode ler que vai dar muito bom. Realmente não funcionou para mim, e aí eu acho que ficção científica não é um gênero que, apesar de eu gostar da história, não é um gênero que eu me adapte muito bem, porque não funcionou para mim. Bom, é isso. Esses foram os 9 livros lidos no mês de junho. Eu não acredito que esse mês eu consegui ler tudo isso, e a maioria dos livros ser livros que eu gostei muito, então foi um saldo muito positivo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui quais livros vocês leram no mês de junho, se vocês já leram algum desses livros que eu mencionei aqui. Vamos conversar, então deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.